Olá, jovens, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Sérgio, congrego na Igreja de Clube de Campo, uma congregação do Ministério de Santo André, e por misericórdia de Deus, eu sou comentarista desse segundo trimestre de 2025. Na aula de hoje, quero trazer para vocês alguns subsídios importantes em relação à aula de número 3, que tem por título Os Heróis que Plantaram as Sementes da Reforma. Essa aula ela é importante, por quê? Porque ela é uma aula de pontes. Assim como a aula passada de Agostinho foi a ponte para nós entendermos o que aconteceu no período patrístico, ou primeiros períodos ali da igreja e a era medieval, a aula de hoje ela é importante porque entenderemos, e ela também é ponte entre a era medieval e a era moderna, uma vez que a reforma protestante ela inaugura, por assim dizer, a era moderna. E para nós entendermos um pouco de como foi esse período medieval, o que aconteceu de importante, como fruto, nós estudaremos a vida de Wycliffe e Hus, John Wycliffe e John Hus. E eu gosto muito dessa citação do Liardon, que ele escreveu no livro Generais de Deus, Os Reformadores Estrondosos, que diz assim, abre aspas, Wycliffe plantou uma semente e depois confiou em Deus para completar o que ele começou, fecha aspas. Eu quero sugerir a vocês esse livro, Generais de Deus. Ele é um livro assim que trata a vida não só de Wycliffe, de Hus, mas vai tratar a vida do próprio Lutero, do Knox, do Fox, mas em específico esses dois heróis que estamos estudando. E o interessante desse livro é que ele traz um panorama muito interessante. Não é sobre o período ali que esses dois heróis viveram, tá bom? Então, eu indico essa literatura para que você possa acrescentar aos seus estudos. Inclusive, ó, estou com o meu aqui, tá bom? Esse foi um dos livros que eu usei também na elaboração dessa revista, tá bom? Então, uma vez dado essa introdução, a primeira coisa que nós precisamos compreender quando falamos de pré-reformadores ou aqueles que plantaram as sementes da reforma, nós precisamos definir o que são ou quem foram os pré-reformadores. O professor e teólogo Daniel Coneger, ele traz uma definição que eu concordo. E lendo esse livro Generais de Deus, eu também ele vai na mesma linha do professor Daniel. Abre aspas. Apesar de diversos nomes serem sugeridos como tendo sido pré-reformadores, nem todos eles devem ser considerados de fato alguém que encabeçou um movimento de pré-reforma. Isso porque, apesar de terem, de alguma forma, questionado os rumos da igreja e do cristianismo na Idade Média, seus conceitos eram um tanto quanto distantes do que foi realmente apresentado durante a reforma. E aí você pode perguntar, mas quem são esses que nós, às vezes, temos como pré-reformadores e não são, de fato, pré-reformadores dentro dos requisitos do que foi a reforma protestante? Então, eu quero citar aqui alguns nomes. E assim, pessoal, entenda que o fato deles não serem pré-reformadores dentro da linha que estamos estudando não tira a importância do trabalho deles. Inclusive, eu quero começar citando aqui Jerônimo Savonarola, que nasceu
foi um frade dominicano, ali na Itália. Ele pagou com a sua vida por defender alguns princípios do cristianismo, mas ele não rompeu totalmente com aquilo que a Igreja Católica ensinava. Então, ele não se encaixa dentro desse perfil de pré-reformador, tá? E volto a dizer, isso não é um pensamento somente meu, é embasado aí no próprio Liardon, no professor Daniel, e há muitos outros historiadores. Então, o Jerônimo Savonarola, podemos dizer que ele rompe ali com o aspecto moral, sociopolítico, mas ele não rompe totalmente com os conceitos teológicos e doutrinários. Então, por isso, até que eu não o incluí nessa lista de pré-reformadores, uma vez que, de repente, o seu aluno, professor, pode até perguntar, mas, professor, eu li que o Savonarola, e ele não aparece como pré-reformador. Então, aqui está a minha explicação. Outro exemplo aí é mais um movimento que muitas das vezes é citado como pré-reformador, mas não foi, são os dissidentes liderados por Pedro Valdez de Leão, que ficou conhecido como os valdenses. Os valdenses, eles também não são pré-reformadores. Eles rompem ali com o aspecto moral e sociopolítico, mas quanto ao campo teológico e doutrinário da Igreja Católica, eles continuaram ainda mantendo bastante. Tiveram outros movimentos que lançaram ao mundo nomes como Johann Tauler, Meister Eckhart e Nicolau de Cusa. Esses três nomes aqui que eu citei são importantíssimos, principalmente para nós entendermos a teologia, a filosofia da Idade Média. Eles, assim como o Savonarola, de certa forma, se levantaram contra algum aspecto da Igreja Católica, mas não romperam totalmente com a teologia e a doutrina. O professor Daniel também, nesse artigo que eu coloquei o link para vocês acessarem e lerem na íntegra, aqui no slide, ele cita também os chamados humanistas bíblicos. Quem foram esses humanistas bíblicos? Foi um movimento de pessoas que tiveram um grande interesse em estudar as escrituras a partir dos originais e produziram aí obras importantíssimas no campo da erudição para o período da Reforma. Entre eles, o mais famoso é Erasmo de Roterdã, que publicou a versão grega do Novo Testamento como uma crítica à tradução latina da Vulgata. Mas nenhum desses nomes se encaixam dentro do perfil de pré-reformadores que o Liardon e que muitos outros vão traçar. Eles são importantes para a história da igreja, eles começam movimentos ali de aspecto moral, sociopolítico, mas eles não rompem no campo da teologia e no campo doutrinário. Isso é muito importante, tá bom? Quando você pega um livro de história da igreja sério, eles vão trabalhar essa linha, tá tranquilo? Dito isso, você pode perguntar, então, quem são ou quem foram os pré-reformadores, né? E como que era a características desses pré-reformadores? Aí na lição, eu usei como pano de fundo bíblico a história do rei Josias, que acontece ali entre os anos 640 a 609 a.C. Quando você lê a história de Josias, o tempo dele, você observa que a igreja dos séculos 14 e 15 era muito semelhante à época do rei Josias. E a marca principal dessa época foi o distanciamento das escrituras, que gerou um povo sem valores espirituais, um povo sem valores morais e um povo com muitos ídolos, tanto ídolos visíveis como ídolos invisíveis. E aí é dentro desse cenário que surge a necessidade dos pré-reformadores.
Por que que eles foram pré-reformadores? Apesar da obra fantástica deles, eles não conseguiram ter o êxito de, por exemplo, que Lutero teve, trazendo a reforma protestante. Na próxima aula, que é a aula de número 4, quando nós estudaremos a vida de Lutero, que foi o nosso herói reformador, então eu trarei para vocês um panorama, o porquê que Lutero conseguiu e tantos outros que também lutaram, entregaram suas vidas, não tiveram esse mesmo sucesso no que diz respeito a concretizar uma reforma. Não que eles não tiveram sucesso no seu trabalho. Eu particularmente considero tanto o trabalho de Wycliffe como de Hus um trabalho bem sucedido. Até aqueles que não se encaixam dentro do que nós chamamos de pré-reformadores também, eles foram bem sucedidos dentro da proposta deles. O Savonarola, ele foi o responsável por trazer um despertamento moral e sociopolítico para a sociedade ali da Itália, né, que ele vivia. Ainda falando nessa ideia de contexto social dos pré-reformadores, basicamente a estrutura medieval deles, a estrutura deles era acessada sobre 3 classes. O clero era uma ordem social composta pelos integrantes da Igreja Católica, padres, bispos, monges, abades e o Papa. Embora a função dessa ordem fosse rezar, exercitar ali as questões espirituais, essa ordem exercia uma influência política, moral e psicológica enorme na sociedade do tempo deles. E os pré-reformadores, eles lutaram também contra essa questão, né? Eu vejo que nessa questão política, naqueles nomes que não entram como pré-reformadores também foram muito importantes. E aí tinha os nobres. Quem eram os nobres? Os nobres eram uma ordem composta por senhores feudais e cavaleiros ou guerreiros, concentravam poder em função da propriedade de terras, além de exercer o controle da justiça, no caso dos senhores feudais. E nós temos os servos. Quem eram os servos? Os servos eram aqueles que estavam presos às terras dos senhores feudais, através de obrigações em forma de prestações de serviços e de pagamentos de impostos e taxas. É muito interessante porque que eu trouxe esse insight para você, professor. Porque se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse período pré-reforma, você vai ter que visitar lá a matéria de história do ensino médio, conhecer um pouquinho mais sobre o feudalismo, sobre essa estrutura de poder que a Igreja Católica ela trouxe, tá bom? E como vemos, o povo sofria, o povo estava preso aos seus senhores feudais, o povo estava preso ao clero religioso da Igreja Católica. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, o clero, ou a Igreja Católica, os bispos, o Papa e os padres, tinham, de certa forma, principalmente o Papa, exercia mais poder político do que os próprios reis. Então, os nossos pré-reformadores aqui não lutaram contra um inimigo, podemos dizer assim, um inimigo tão fácil de ser combatido. Eles lutaram contra um inimigo muito grande e poderoso. Bom, falando ainda do contexto social dos pré-reformadores, agora vamos olhar um pouco para o contexto dentro da Igreja Católica mesmo, tá bom? Então, quando nós olhamos para dentro da Igreja Católica, nós vemos o quê? Uma corrupção geral, uma corrupção do clero geral. E aqui eu listei para vocês 4. A prática da indulgência. O que era a indulgência? O perdão dos pecados era comprado e mediante certo valor, destinando a financiar obras da igreja. E aí,
é bem interessante, que o Liardon vai dizer o seguinte, claro que isso é mais no contexto lá de Lutero, que será fruto da nossa próxima aula, mas olha que interessante, o próprio Liardon vai descrever que havia pregadores que diziam o seguinte, abre aspas, que ao cair, ao soar do som da moeda caindo na caixinha, a alma do parente ou da pessoa que você estava comprando a indulgência era automaticamente levada do inferno para o paraíso. Então, as indulgências elas foram muito combatidas pelos pré-reformadores, pelo o grande reformador Martinho Lutero, e, em suma, ela negava a importância, a eficácia do sacrifício de Jesus. Nós temos também interessante que dentro do clero, os sacerdotes, eles se julgavam intermediários, eles achavam que eram intermediários entre Deus e os homens. Mais para frente, à medida que a nossa aula desenvolver, vocês verão que é muito parecido com alguns contextos que nós temos em nossos dias, onde há certas lideranças que elas usam de um poder sobre os seus liderados, sobre os membros da comunidade, da igreja, e vem com aquele papo de autoridade espiritual, de cobertura espiritual, e se colocam como intermediário entre aqueles membros e Deus. Era basicamente o que acontecia também ali. A retenção da leitura bíblica, né? Então, os servos e os nobres não possuíam contato com as escrituras. Isso ficava só com o clero. O clero definia o que os servos, os que os senhores escutariam. E isso nós percebemos que foi responsável por trazer uma ignorância a ponto de o Liardon descrever que um simples passeio pelo bosque, por uma floresta, era um pesadelo para alguns. Por quê? Porque eles tinham ali a mística, os mitos de que nas florestas habitavam os demônios de almas que não estão salvas, habitavam gnomos, doentes, e por aí vai. E a prática da simonia, né? O que seria essa prática da simonia? O Liardon, ele vai nos dar a definição dessa prática nos seguintes modelos. Abre aspas. No meu livro aqui, ó, Heróis, né, Generais de Deus, na página 69, está escrito, abre aspas, se você achou que as palavras de Hus aos sacerdotes foram duras até agora, esta parte é ainda mais dura. Você talvez esteja se perguntando o que é simonia. O termo teve origem na história bíblica de Simão, que ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca do poder do Espírito Santo. E também no relato de Geazi, que recebeu dinheiro de Naamã em troca da cura da sua lepra. Esses relatos estão em Atos, capítulo 8, 17 a 24, e 2 Reis 5, do 20 a 27. Quando Simão quis comprar o poder de Deus, Pedro disse a ele que o dinheiro pereceria com ele, porque Simão achava que podia comprar os dons de Deus. Nos dias de Hus, a igreja estava infectada com a prática da simonia, principalmente através das indulgências, absolvições e práticas semelhantes. Eu coloquei até aqui no slide que a simonia, então, ela seria o quê? A venda de objetos sagrados, espinhos falsos, que, segundo eles, coroaram a fronte de Cristo, panos que teriam embebido o sangue de seu rosto, objetos pessoais dos santos e até mesmo cargos, entendeu? Quando eu vendo um cargo, uma função eclesiástica, ou eu coloco alguém numa função que Deus quem deu, Deus quem chama, eu estou praticando a simonia. É até pior, né? A professora Marina Correia, no seu livro Dinastias, vai chamar isso de profanação do sagrado. O que é profanar o sagrado? É quando aquilo que é público, que é do povo,
porque a igreja ela é composta por pessoas. A Bíblia diz que Deus deu uns à igreja, mas aí alguns vêm e privatiza aquilo que Deus deu. Quando eu privatizo o que é sagrado, torno um negócio de família, eu torno um negócio para lucro próprio, isso daí é simonia. E nós vemos que podemos usar aqui as palavras de Pedro, né? Pedro respondeu de forma muito dura a Simão. Ele disse a Simão que o coração dele não estava reto. Ele estava cheio de ganância, inveja e ciúmes e precisava se arrepender. Os líderes que praticam a simonia precisam se arrepender, precisam de arrependimento urgente. Nós vamos continuar aqui. Uma vez que eu trouxe para vocês aqui o contexto que os pré-reformadores se encontravam, vamos para o nosso primeiro pré-reformador, que é John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em Yorkshire, Inglaterra, por volta de 1330. Foi sacerdote, professor na Universidade de Oxford, teólogo e filósofo. Contudo, a sua obra mais extraordinária foi a proposta da primeira tradução completa da Bíblia, do latim para a língua inglesa. Essa tradução é conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Ele também é conhecido nos livros de história da igreja como a estrela da manhã da Reforma. E por que ele é a estrela da manhã da Reforma? Porque ele foi o primeiro a idealizar a ideia de dar a Bíblia para o povo. Isso daí é um outro fato que diferencia os pré-reformadores daqueles que supostamente foram pré-reformadores, mas não o foram de fato. Os pré-reformadores sempre tiveram uma preocupação de traduzir, de dar a Bíblia para o povo em sua própria língua, uma vez que a missa e que sim, era falada apenas em latim, e a Bíblia também, como já falei, ela ficava nos domínios ali do clero. Apesar de ter sofrido vários tipos de perseguição, uma coisa interessante é que o Wycliffe não morreu pelas mãos dos algozes católicos, mas morreu de uma enfermidade. Porém, o ódio que o Papa tinha de Wycliffe e de seus escritos era tanto que em 1428, ou seja, 44 anos após a sua morte, os seus ossos foram exumados, queimados e as cinzas lançadas no rio Swift, em uma tentativa de se livrarem de qualquer lembrança desse herói. Mas isso não foi suficiente. Por quê? Porque os escritos de Wycliffe continuaram vivos na memória das pessoas e, acima de tudo, ele deixou uma quantidade enorme de discípulos, de pessoas para continuar o seu trabalho. Isso é uma coisa que eu acho sensacional em Wycliffe e em Hus. Eles não pegaram só para si. É o que eu falo, por exemplo, e é um outro ponto que nós podemos trabalhar sobre os pré-reformadores e aqueles que tiveram o nome de pré, são às vezes até citados como pré-reformadores, mas não são. A continuação do trabalho deles, a continuidade. Eles fizeram discípulos, por assim dizer, né? O Wycliffe, ele formou uma escola de discípulos. Mas o que o Wycliffe combateu? A primeira coisa que ele combateu foi a falta de pregação bíblica. A falta de pregação bíblica. Se você, por um acaso, tem, ou você, de repente, adquirir esse livro Generais de Deus, principalmente das páginas 21, da página 21 até a página até a página 48 desse livro aqui, Generais de Deus,
O Liardon, ele traz mais detalhado esses pontos acerca das questões que o Wycliffe ele vai combater dentro da Igreja Católica. Primeira coisa que ele combateu aí foi essa questão da falta da pregação bíblica. Ele exigiu uma pregação que cuidasse e falasse ao povo. E aí tem uma frase dele que eu acho, do Wycliffe, que eu acho sensacional. Abre aspas, a Bíblia era a única autoridade para o crente e a igreja, né, para o crente. E a igreja romana deveria se amoldar ao padrão da igreja do Novo Testamento. O que acontecia? Por que ele pede ali um retorno à pregação bíblica? Porque a Igreja Católica começa a colocar agora a tradição no mesmo nível, ou em determinados momentos, até acima das próprias escrituras, né? Então, trazendo para os nossos dias, há pessoas que, quando você prega o texto bíblico, há lugares quando você ministra a palavra de forma como ela essas pessoas olham meio assim e ficam, não, isso não é legal. Aí o pregador, para ver o pessoal se emocionar, diz, estou vendo um anjo, trouxe aqui a água do Jordão que João Batista batizou Jesus, trouxe aqui um pedacinho da ovelha que Davi cuidou. É o suficiente para alguns se emocionarem, gritarem, enfim. E o Wycliffe, ele vai combater isso, porque ele vai dizer, nós precisamos de uma pregação bíblica, a fim, claro, de trazer essa pregação bíblica, de trazer uma mensagem para o povo. Aí ele começa o seu grande projeto, que é de traduzir a Bíblia. E aqui, nessa imagem marrom, que é uma foto real que eu peguei na internet, é uma Bíblia de Wycliffe. Ela é um pouco cara, tá bom? Se você for adquirir, mas ainda tem para vender uma versão, já tem uma versão até em português, só que é bem carinha mesmo o valor dela, né? Claro, em inglês você estará lendo ali dentro do que ele e os seus discípulos começaram. Então vamos lá. Como que o Wycliffe combate essa falta de pregação? Primeiro, de forma a apoiar suas ideias, o Wycliffe decide traduzir o Novo Testamento para o inglês. Isso ali em 1382. Então, se ele quer pregação bíblica, eu tenho que dar a Bíblia para o povo. Esse é o caminho. Às vezes nós queremos que o povo seja bíblico, mas não damos Bíblia para o povo. E essa atitude não marcou somente o renascimento religioso dentro do tempo de Wycliffe, mas uma reviravolta política também, né? Então, nós vemos que isso trouxe grandes benefícios, não só espiritual, mas político também, para o tempo de Wycliffe. Nicolau de Hereford completou a tradução de grande parte do Antigo Testamento para o inglês em 1384. E assim, os ingleses puderam pela primeira vez ler a Bíblia toda em sua própria língua. Que trabalho sensacional, pessoal. Eu acho até interessante, professor, você trazer para os seus jovens, para eles entenderem a importância de uma tradução, uma dinâmica, uma didática bem legal. Nós estamos ainda aqui no começo da semana, dá tempo. Pede para eles pegarem ali um capítulo, seja de um livro da Bíblia, você escolhe. Tiago, por exemplo. Pede para eles escreverem, de caneta, não digitado, ou caneta ou lápis, mas escreverem aquele capítulo inteiro em uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, e no domingo levar na aula para você. E aí você pode gerar um bate-papo. Qual trabalhoso foi escrever, né? De repente, na verdade,
é pegar um texto já existente e escrever. Agora imagina pegar um texto numa outra língua, ter que usar dicionários, enfim, o trabalho que o Wycliffe e seus discípulos, principalmente o Nicolau, né, tiveram, a importância do trabalho deles. Fica a ideia aqui dessa dinâmica para você fazer com seus jovens. Então, pega lá o grupo do WhatsApp e manda para eles lá uma mensagem, fala, ó, trabalhinho de casa para domingo. Escolha o capítulo tal, vocês vão escrever numa folha de sulfite ou numa folha de caderno. Eu acho que a folha de sulfite é até melhor, por quê? Porque na época de Wycliffe não tinha linhas, né, as folhas. Então, na folha de sulfite, ele reescrever aquele capítulo inteiro de forma cursiva, seja a caneta ou a lápis, e ele sentir um pouco do trabalho que esse herói e seus discípulos deixaram para nós. Avançando, uma outra ideia que o Wycliffe combateu foi a da transubstanciação. Até aqui no livro Generais de Deus, aquele livro que eu já indiquei para vocês, já mostrei aqui na câmera, no slide aparece para vocês. Nas páginas 32 até a página 34. O autor aqui, o Richard, né? Isso, Robert Slerdon, ele vai nos trazer uma descrição bem detalhada dessa briga teológica entre o Wycliffe e o clero acerca da transubstanciação. E aí, o seu jovem, quando você apresentar isso para ele, pode perguntar, mas o que seria transubstanciação? Que palavra difícil é essa? O dicionário define assim: transubstanciação é o processo que transforma uma substância em outra. Seria, dentro de uma linguagem religiosa, a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, termo usado para explicar a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então, por que o Wycliffe combate essa ideia da transubstanciação? Tem vários motivos, né? Mas o primeiro motivo aqui é: a transubstanciação não é bíblica, não está na Bíblia. A Bíblia não diz que o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, mas que é um símbolo, aponta, mas não que se transforma. Segundo, o próprio Wycliffe vai apontar o seguinte, que essa crença era totalmente desconhecida antes ali até o século XII, né? Ele não usa essa nomenclatura, mas nós podemos entender. Então, não havia se tornado um dogma católico ou uma verdade absoluta até 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Então, a transubstanciação, ela não é bíblica e ela se torna um dogma católico, né, um dogma de verdade absoluta, a partir do Quarto Concílio de Latrão. Segundo, tem um outro ponto aqui. O Wycliffe, ele afirmava que a teologia doutrinária da transubstanciação era simplesmente uma invenção ou má interpretação do homem, tudo com a finalidade de manter a missa como algo místico e de que os sacerdotes fossem vistos como superiores. Para Wycliffe, a transubstanciação exagerava perigosamente a importância do ofício sacerdotal, expunha Cristo a uma indignidade passiva e incentivava as pessoas a se tornarem idólatras do sacerdócio. Em vez disso, em vez de apoiar a transubstanciação, o próprio Wycliffe vai dizer que ele acreditava na presença espiritual de Cristo e afirmava que os elementos das ceias eram apenas símbolos que nos lembravam
da morte, da ressurreição e um dia do retorno de Cristo. Inclusive, o próprio Wycliffe, além dessa palavra, dessa frase que eu coloquei, tem uma outra dele que eu peguei aqui do livro Generais de Deus, abre aspas. A hóstia consagrada que nós, sacerdotes, fazemos e abençoamos não é o corpo do Senhor, mas um sinal efetivo dele. Não deve ser entendido como se o corpo de Cristo descesse do céu para a hóstia consagrada em cada igreja. E aí uma outra frase que eu acho sensacional de Wycliffe. A substância dos elementos era destrutível e que Cristo estava espiritualmente presente no sacramento, sendo percebido pela fé. E aí ele vai combater o outro ponto da hóstia, né, da transubstanciação. O sacerdote não mais reteria a salvação de alguém por ter em suas mãos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. E aí, no mesmo ano, ele foi condenado e obrigado a retirar-se para o seu pastorado. Note que é bem interessante para você, professor, essa ideia da transubstanciação e por que eu fiz questão de trazê-la aqui nesse subsídio. Porque quando nós olhamos para muitos de nossos líderes, e aqui não estou falando de todos, tá? Porque ainda há homens de Deus, e também não sou contra a liderança ela foi instituída por Deus, mas existe uma linha que nenhuma liderança pode passar. No caso aqui, os sacerdotes, da época de Wycliffe, eles eram aqueles que, na opinião deles, eles tinham a chave do céu. Sob a mão deles estava o corpo e o sangue de Cristo. E a transubstanciação, quando você analisa dentro dos dogmas de um teólogo católico, ela é tida como uma espécie de situação onde coloca o sacerdote, o padre, enfim, como alguém muito especial, diferente dos demais. E assim, a realidade bíblica é outra, é que nós somos o corpo de Cristo, e dentro desse corpo, nós somos todos servos, todos filhos, todos membros. Então não há uma, vamos por assim dizer, uma diferenciação. Existem níveis de responsabilidades maior. O pastor tem um nível de responsabilidade maior do que de um membro, mas isso não o torna uma pessoa especial, intocável, o primeiro que vai entrar no céu. Não, não. Pelo contrário, haverá um rigor muito maior para os que estão aí ensinando ou liderando o povo de Deus. Vamos continuar aqui na nossa, ainda dentro desse cenário, o que o Wycliffe combateu? O Wycliffe combateu uma outra doutrina que era muito propagada e pregada, que era o quê? Que o Papa era o chefe ou cabeça da igreja. Nesse livro aqui, Os Generais de Deus, o Liardon ele vai nos trazer um comentário muito interessante, que havia uma idolatria de tal maneira sobre a pessoa do Papa, que alguns enxergavam o Papa como cabeça da igreja. E a Bíblia ela apresenta que Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa. E aí o Wycliffe vai dizer, abre aspas, Cristo e não o Papa era o chefe da igreja, ou é o chefe da igreja. Então, sempre foi por Cristo. Se você olhar bem, todos esses pontos que o Wycliffe vai trabalhar, eles lançam luz à reforma, né? Por exemplo, quando o Wycliffe ele vai brigar, ele vai pedir um retorno à pregação bíblica. Nós vemos lá somente as escrituras. Quando o Wycliffe vai pregar contra as indulgências, nós vemos ali só pela graça, né? Só a graça. Quando nós vemos, por exemplo, o Wycliffe pregando essa questão da transubstanciação como algo que dava glória ao sacerdote, fazia o sacerdote alguém especial, diferente. Isso daí nos aponta para
somente a Deus a glória. E agora aqui, quando nós vemos que, mais uma vez, o Papa não é tido como chefe da igreja, nós vemos também aqui que somente Cristo, só Cristo, a igreja, ela existe, ela está de pé por causa de Cristo. Bem, vamos continuar aqui. O Wycliffe, conforme eu já falei, ele não morre queimado pelos católicos, mas ele morre de uma enfermidade. Alguns vão colocar que decorrente principalmente das perseguições, das lutas, enfim. Mas olha que interessante, o Wycliffe, ele, apesar de não conseguir, né, que a igreja aceitasse seus dogmas, logo um grupo de pessoas, dando origem ali aos Lollardos, que foi um grupo que levou adiante aí os pensamentos de Wycliffe. Em 1401, a Igreja Romana, distorcendo uma declaração do parlamento, introduziu a pena de morte como castigo às pregações de Wycliffe. Então, quem defendesse as ideias de Wycliffe ou apenas a abraçasse, já corria o risco de morrer. Qual o legado que o Wycliffe nos deixa? Eu penso que, dentre muitos legados, primeiro, o legado de ter exposto os erros do catolicismo romano. Segundo, o legado de ter pregado contra os desvios da igreja oficial, lembrando que a igreja católica era a igreja oficial. Terceiro, o legado que ele nos deixou contra a doutrina da transubstanciação, muito extenso o que ele escreveu contra isso. Quarto, o legado de se recusar a reconhecer uma outra autoridade como cabeça da igreja que não fosse Cristo, ou seja, ele se opõe à autoridade do Papa. E eu acho que a mais importante, o seu trabalho claro, ele começou, mas os seus discípulos finalizaram, que foi a tradução da Bíblia para o idioma do seu povo, o inglês. Feito isso, nós finalizamos de Wycliffe. E agora vamos entender aqui qual a importância de John Hus, ou Jan Hus, para essa lição. John Hus nasceu em 1372 em uma aldeia da Boêmia chamada Husinec, e seus pais eram camponeses pobres. Por conta da época e da pobreza em que viviam, a mãe de Hus via no sacerdote o meio do filho ter uma vida mais confortável e empregou todos os esforços para garantir-lhe formação. Isso era um pensamento muito comum na época, tá? Talvez você ouvindo isso, ou você pegando algum livro de história da igreja, você vai se deparar com isso e falar, então o Hus entrou no sacerdócio por interesse? A priori, sim. E era o caminho mais fácil para quem era pobre conseguir uma vida, por assim dizer, de uma vida melhor, tá bom? Então vamos lá. Porém, o que o Hus e a sua mãe não imaginavam? Que o ofício responsável por, em tese, trazer um conforto financeiro foi o que conduziria Hus à morte, né? O Hus, diferente do Wycliffe, ele é conhecido como o pai da reforma. O Wycliffe é conhecido como a estrela da manhã da reforma, porque ele desponta, ele traz luz. Mas o Wycliffe, ele é um cara que fica mais ali no campo das ideias, mais acadêmico. O Hus, ele já é aquele que pega as ideias de Wycliffe, principalmente, e vai aplicar no campo, vai aplicar na sociedade que ele vive, vai aplicar à igreja. Então, por isso que ele é conhecido como o pai da reforma. Por quê?
porque se teve alguém que se aproximou, chegou muito perto de trazer uma reforma definitiva, esse foi Hus. Mas ele morreu, né? Morreu, não conseguiu levar adiante. O Lirdon, assim, resume toda a obra de Hus. Ele foi um guerreiro, ele prometeu que sua vida iria valer para uma coisa, a reforma da igreja de dentro para fora. Quando você lê o livro Generais de Deus, o autor, ele traz relatos históricos sobre Hus, que você fala, John Hus, de fato, queria trazer uma reforma para a igreja. Foi sacerdote na Boêmia e professor da Universidade de Praga. Influenciado pela obra de John Wycliffe, levantou-se contra a decadência moral, social, espiritual e teológica da igreja. Olha o que eu falei aí, os pilares de um pré-reformador. Se levantar contra a decadência moral, social, espiritual e teológica da igreja. Então, ele preenche todos os requisitos. Tal posicionamento levou a ser condenado como herege pelo concílio da igreja e, sentenciado à fogueira, morreu louvando ao Senhor. Os seguidores de Hus ficaram conhecidos na história da igreja como irmãos boêmios, que se tornaram precursores de outro importante grupo protestante conhecido como irmãos morávios. Então, da obra de Hus nascem os grandes e famosos morávios. E os morávios influenciaram John Wesley. Então, podemos falar que o trabalho de John Hus chega até John Wesley, que se espalha aí por toda a Inglaterra e chega até nós também. Nós também somos muito fruto do trabalho wesleyano, né, por assim dizer. Vamos lá. O que o John Hus pregava? Primeiro, ele pregava contra as falhas morais do clero e ele defende a doutrina de Wycliffe. Lembrando que, a partir de 1401, defender os pensamentos de Wycliffe era assinar uma sentença de morte, porque os ensinos de Wycliffe foram considerados ensinos hereges, ensinos pagãos. Então, quem o defendesse ou quem abraçasse a ideia era considerado herege. O que Hus combateu? Primeiro, ele definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo, não pelos sacramentos. A Igreja Católica colocava os sacramentos como meios de salvação. E o Hus vai dizer que não. O que salva é Cristo. Ele opunha-se à venda de indulgências e à adoração de imagens. Então, mais uma vez, as indulgências entrando aí no debate desses pré-reformadores. Outra coisa, o Hus reforçava a autoridade das escrituras. E uma coisa interessante, o Hus, ele pregava no seu idioma. Lembrando que na igreja, na época de Hus, as pregações eram feitas em latim. E o povo, com certeza, o povo mais simples, compreendia quase nada ou nada. E o Hus, ele vai pregar no seu próprio idioma. E o Robert Lirdon, no seu livro Generais de Deus, vai dizer que isso trouxe muitos problemas para Hus. Por quê? Porque como sacerdote da Igreja Católica, ele tinha que pregar em latim e não no seu próprio idioma. Uma outra coisa, ele defendia o direito de ler as obras de John Wycliffe. Então ele combateu isso também, ele achava que os escritos de Wycliffe eram importantes para a continuação desse trabalho pré-reformador. O John Hus, ele se inspirou tanto nos trabalhos de Wycliffe que alguns livros de história chamam o Hus de o Wycliffe da Boêmia. Entendeu? Porque ele fez obras muito parecidas, claro, baseadas aí nos tratados e na obra teológica de Wycliffe.
Olha, eu acho essa frase sensacional. Ela está no livro História da Igreja do Gonzales, página 93. Abre aspas. Nem o Papa é a cabeça, nem são os cardeais o corpo da Igreja Santa, católica e universal, porque somente Cristo é a cabeça, e seus predestinados o corpo, e cada um membro deste corpo. Isso é uma resposta à ideia de que o Papa era infalível por ser a cabeça da Igreja, não é? E também tinha uma ideia que os cardeais eram o corpo dessa igreja. E aí o Hus vai dizer, não, olha, Cristo é o cabeça. E todos os crentes que aceitam, recebem a Cristo, são membros deste corpo. Então, quando falamos do legado de John Hus, podemos dizer que o John Hus influenciou indiretamente a John Wesley, porque foram os morávios que ajudaram John Wesley a encontrar a verdadeira salvação ou a luz em Londres. Os ensinos e o exemplo de John Hus também foram uma inspiração para Lutero. O próprio Lutero bebia muito da fonte de John Hus. Então veja só, Wycliffe influencia John Hus e John Hus influencia Lutero e indiretamente pelos movimentos que seguem ali a sua teologia, o seu trabalho, né? Entre eles os moravianos, nós vemos que esse trabalho de John Hus chega até John Wesley. O trabalho de John Wesley segue e chega até nós hoje. É tanto que muitos de nós hoje temos, mesmo sendo pentecostais, temos muito do movimento wesleyano em nossa teologia, né? Então, a importância de John Hus. Ele foi condenado, foi queimado vivo na fogueira por ordem do concílio. Mas aí eu peguei essas frases aqui importantíssimas que o Gonzales ele traz no seu livro. Abre aspas. Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Fecha aspas. Isso foi uma frase do Hus. Morreu cantando salmos. E aí a figura que eu peguei do Wikipédia, né, de domínio público, para que vocês possam estar dando possam ver, imaginar o que foi a morte desse grande herói da fé que plantou junto com Wycliffe a semente da reforma. E aí, nós percebemos, e já falamos aqui, que, e eu fico imaginando que se o Wycliffe, se Hus, por um acaso, ressuscitasse, Deus os ressuscitasse, e eles entrassem em algumas igrejas nossas, eles teriam muito trabalho, porque muitas igrejas nossas estão como a igreja da época de Hus e de Wycliffe. São igrejas que estão vendendo e comprando o sagrado. E o pior, vendendo aquilo que não lhes pertence. Aquilo que não me pertence, eu não tenho direito de vender. A igreja, o povo é de Deus, né? Então nós vemos um povo sem valor espiritual. E qual que é a solução para tudo isso? A solução para tudo isso é encontrar a Bíblia perdida na casa do Senhor. Quando eu escrevi a revista aqui, eu pensando sobre a história de Josias, eu pensei assim, poxa vida, a Bíblia, o livro, o rolo contendo a palavra de Deus, né? O rolo que era a palavra de Deus estava perdido dentro do templo. Quantas vezes no nosso culto, em nossas igrejas, a Bíblia está perdida dentro da casa do Senhor? Como que ela se perde?
ela se perde a partir do momento que o jovem não dá mais preferência ao culto de ensino, a EBD, a eventos que promovam a exposição das escrituras, mas caminham por eventos apenas sociais. E a solução para tudo isso aponta que a escritura, ela deve ser a preferência na vida do jovem. Você, jovem, tem que dar preferência às escrituras. A solução para isso também é um quebrantamento pessoal. Hoje se prega muito a necessidade de um avivamento na igreja brasileira. E eu penso que a discussão ela é válida, importante. Porém, eu percebo que os meios que nós utilizamos para gerar um avivamento, primeiro que já está errado, que ninguém gera avivamento. O avivamento é algo que vem de Deus. E Deus pode gerar o avivamento nas situações mais improváveis. Veja só, lá em Evans Roberts, o avivamento veio quando os jovens estavam indo para o culto de oração. No meio do caminho, eles começaram a falar em línguas, foram incendiados. Quando chegaram na igreja, a igreja pegou fogo. Então, é até errado essa nomenclatura, que às vezes nós vamos tantos dias de campanha para tantos dias de avivamento, como se nós pudéssemos produzir aquilo que só Deus produz. E aí vamos partir do pressuposto que eu gero um avivamento. Aí o que eu faço? Eu gero lágrimas, emoções, põe a mão no teu coração, que Deus vai falar contigo, aí o jovem começa a chorar. Mas isso não traz, não promove uma verdadeira mudança. Na história bíblica do rei Josias, na história de Wycliffe, de Hus, é nos apresentado que, ao ler as escrituras, no caso de Josias, ele rasgou as vestes e caiu chorando. Né? Note que o quebrantamento na vida do rei Josias foi tão real e profundo que o próprio Deus reconheceu isso. E uma vez que ele estava quebrantado, o que o rei Josias fez? Eu quero que esse povo volte às escrituras. E aí ele começa a reformar o culto. Tudo aquilo que atrapalhava o culto ao Senhor, o rei Josias tirou. E olha que interessante, ele não apenas tirou o que estava errado, mas restituiu ao culto o que era certo. O que é certo no nosso culto? Louvores ao Senhor, uma pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva. Então, quando o povo retorna para os princípios da palavra de Deus, no culto ao Senhor, não existe ressignificações, relativismos. Por quê? Porque o parâmetro é a Bíblia. Quando eu falo ressignificações, é que tem um monte de gente aí ressignificando o culto. Tem pessoas que já estão pregando que o símbolo maior do cristianismo não é mais a cruz, mas a mesa. Porque na mesa todo mundo se senta. E Jesus não falou isso. Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. A mesa é importante, a mesa, ela é símbolo do nosso culto mais importante, que é a ceia, mas a mesa não é o símbolo maior do cristianismo. O símbolo maior do cristianismo é cruz, que aponta para a renúncia, aponta para uma vida de buscar ao Senhor, de negar a si mesmo. E o relativismo, os nossos cultos já estão relativos. Note que nós, como uma igreja pentecostal, já não acreditamos mais no falar em línguas como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E, biblicamente, todas as vezes que o Espírito Santo veio nessa forma como nós cremos de batizar as pessoas de forma de batismo, as pessoas falaram em línguas. E não só isso, elas foram transformadas, receberam ousadia.
Note que nós precisamos parar de relativizar e ressignificar e voltar ao padrão bíblico. Eu quero finalizar essa videoaula trazendo para você, jovem, a grande lição de tudo isso. Peço desculpas agora que eu percebi que entre o de tudo não tem um espaço, mas é de tudo isso. Qual que é a grande lição? Quando eu leio esse livro, Os Generais de Deus, eu me lembro das palavras de Mateus 11, 21, 23, que fala de um maior rigor. Essas palavras, elas estão muito fortes no meu coração. Haverá um maior rigor para a nossa geração, jovens. Professor de jovens. Sabe por quê? Porque a nossa geração tem a Bíblia na mão. Eu tenho aqui, ó, tá um pouquinho velhinha porque eu uso bastante. Mas eu tenho aqui também, eu deixei até separado aqui, meu Novo Testamento em grego, que eu leio. Eu tenho aqui a Vulgata Latina, tenho aqui o texto hebraico do Antigo Testamento. Tenho aqui, enfim, várias versões. Só na minha mesa aqui, por exemplo, eu estou com 8 tipos de Bíblias diferentes. Haverá um maior rigor para nós. Porque nós temos tudo e não fazemos, eu acho que nem 20% do que Hus e Wycliffe, que tinham bem menos do que nós, fizeram. Haverá um rigor maior para nós, porque às vezes nós estamos pisando numa terra que nós deveríamos tirar a sandália dos pés para pisar. E nós pisamos de qualquer jeito. Porque para nós chegarmos aqui, teve sangue, teve lágrimas, teve a vida de muitos Hus. Isso daqui é só uma linguagem. Hus morreu, mas muitos outros morreram. Teve o sacrifício de muitos Wycliffe. E nós estamos pisando em tudo isso. Pior, nós com todas as nossas traduções, 8 tipos de tradução, com todo o conhecimento que temos, nós estamos pisando, nós estamos abandonando, nós somos capazes, com tanto acesso à Bíblia, nós somos capazes de perder as Escrituras dentro de nossos tempos. Que Deus abençoe você, professor. Espero que essa videoaula venha trazer um subsídio importantíssimo para você. E que você possa terminar pensando nisso. Haverá um maior rigor para nós. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.